lembrando aqui que vamos começar o capítulo 9, ouvindo impressões, e continuam aquela conversa sobre os diversos fracassos que o livro conta, tá? Do Otávio, do Acelino, do André. O André fala do dele também. Então, e muitos personagens vão se apresentar aí para falar das suas dificuldades, dos seus fracassos. E a impressão, ouvindo impressões, continuamos aqui falando sobre diversos grupinhos que estavam de pessoas conversando sobre o tema. Então, o Otávio estava falando, depois o Marcelino, depois o André sai pelo salão, uma espécie pelo menos eu entendi assim, tá? Eu estou imaginando aqui o salão, ouvindo diversas pessoas falando das suas dificuldades. E o André começa narrando parte dessas conversas desses participantes desse grupo de fracassados, segundo a tônica do livro, segundo a essência do livro. Dito isto, continuemos. Ouvindo impressões. Deixando Acelino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos Só uma brincadeira aqui, né, Angélica? Marido sempre atrapalha, né? Ma- ma- Marido é um caso sério. Sempre está atrapalhando. Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Pois é, me lembro aqui, eu não sei se vocês leram, devem ter lido, um livro chamado 50 anos depois. E tem uma personagem chamada Célia, que passa por muitas e muitas dificuldades, e ela vence todas. Então, todas essas pessoas que fracassaram, inclusive essa velhinha aqui, a esposa do Amâncio, todas as pessoas que fracassaram não receberam um fardo ou uma missão mais difícil ou mais forte, mais pesada que a sua capacidade de transportar. Todos tinham capacidade de superar as dificuldades. Não superaram em função, é claro que os maridos, eu brinquei aqui, os maridos atrapalham. Ou familiares que não concordam, que não trabalham, que não fazem o mesmo trabalho, acaba atrapalhando. Não sei se vocês leram, eu gosto muito de livro, tá, gente? Eu fico mencionando livros, se vocês não leram, me perdoem. Mas tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, onde os espíritos vão atuar sobre o marido para que ele dificulte o trabalho da mulher. Então, os espíritos vão sempre os espíritos inferiores, infelizes, sempre vão nos criar ou nos tentar criar dificuldade para nós. Agora, cabe a nós aceitar ou não. Cabe a nós renunciar a determinadas situações ou não. E, por favor, não estou cobrando nada de ninguém. Tá? Então, cada um é responsável pelos seus atos. Uma coisa que a gente sabe e que pode afirmar é: todos os nossos fardos nós podemos carregar. Todos aqueles que chegaram para nós são nossos. Como diz lá a minha terapeuta, se chegou para você, embrulhe e leva que é seu.
Então, chegou para você, qualquer dificuldade, você tem condições, como a esposa do Amâncio tinha condições de vencer. Ela só não venceu por comodidade. E aí não vai nenhuma crítica a ela. Tá? Mas isso é uma questão, coisa de espíritos ainda inferior. Prefere, a, prefere o descanso, prefere a ociosidade, como aquela senhora lá do nosso lar, lá no André Luiz, narrando a situação dela, que não quer participar de nada. O Clarence deu para ela várias oportunidades e ela acabou não aceitando nenhuma. Diga, Pedro César. Boa noite aí a todos. É importante observar que o próprio Amâncio, né, ele se colocou como um instrumento para a esposa dele, mas no futuro, quando ele desencarnar, também vai ver o mal que ele cometeu, né? E aí ele vai ter que vencer também uma situação dessa no futuro, né? Quando reencarnar de novo. Só isso. É, ele plantou, né? Quando ele criou a dificuldade, ele plantou as sementes. Quem planta as sementes tem que colher as espigas. Então, ele plantou, vai ter que colher numa situação ou em outra. E lembramos sempre, a gente não paga as nossas dificuldades, não resolve as nossas dificuldades somente com sofrimento. Lá no livro de Oséias, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 6, ele diz lá: o Pai não quer sacrifício, mas misericórdia. Então, através da misericórdia, através do amor, através da caridade, eu posso ressarcir as minhas dívidas sem necessariamente passar pelas dificuldades. Eu posso pagar trabalhando. E essa é a ideia. Por isso, Deus é a inteligência suprema. O nosso sofrimento é porque nós teimamos em ouvir o Amâncio antes de ouvir Deus, de ouvir o Amâncio antes de ouvir Jesus. E aí, como o Amâncio e a esposa vão ter que se reencontrar novamente em novas situações, porque não ouviram o convite, não aceitaram o convite para servir e para amar. Diga, Carmen Vieira. Então, Valdemir, voltando a esse assunto, né, da mediunidade aí, e eu fico aqui pensando mais uma vez, eu tenho pensado muito sobre esse assunto, você sabe que sou médium, sempre trabalhei, e esse tempo, que são 10 meses que eu estou distante dessa atividade, e tenho falado disso aí no grupo bastante, fiz falo com o Mauro, e assim, né, diz que essa tarefa que eu estou fazendo aqui supre, né? Mas eu fico, isso aí como você falou, né? Dessa senhora que você falou, é, Deus não dá o fardo pesado, né? Se a gente tiver vontade, a gente consegue conciliar, né? Então, e eu venho pensando nisso. Eu consegui um tempo, terça-feira, venho pensando nisso, né? Em voltar a ter esse trabalho, né, a fazer esse trabalho, a realizar, né. E é isso, eu estou aqui de novo falando sobre isso e querendo escutar você de novo, né, porque são 10 meses, eu estou nesse trabalho, não tem como, mas é como a gente fala, né, mas se tiver aqui no médico, tiver aqui no shopping, vai arrumar alguém para olhar, para ficar no Uhum. lugar, né. E por que não dar continuidade, né? Por que não isso? Por que não para isso, né? Ah, mas você já trabalhou 30 anos com isso, é 30 anos que você serve nesse lugar, né? Doa, né? A mediunidade está lá. Mas eu fico pensando, né? Que isso é um remédio para mim também, com certeza absoluta. Então, a minha dúvida ainda não é dúvida. Eu estou fazendo, mas a minha convicção ainda não é plena. Eu queria escutar você um pouquinho, por favor. Carmen, o mais importante de tudo nesse processo, pelo menos dentro da minha percepção,
e até como psicólogo, é que você não se sinta culpada por não estar fazendo um trabalho mediúnico que você diz que é a sua missão, que você fez durante tanto tempo. O importante é, você está adiando esse trabalho. Isso não tem dúvida. A nossa tarefa tem que ser concluída. Dizem lá os espíritos. E se eu não concluir a minha tarefa? Recomeça de onde parou. Então, se você vai recomeçar, e cada um de nós vai recomeçar de onde parou. O que eu falo em termos de culpa é porque a culpa normalmente nos leva à autopunição. Então, vai sofrer por não estar fazendo o trabalho mediúnico e vai sofrer pela culpa. Se você tem oportunidade de trabalhar, converse com seu parceiro, converse com seu esposo. Isso é uma vez por semana. Não é um dia, são algumas horas por semana, são Sim. 2, 3 horas Já por semana. vou. Desculpa. Sim? Não, desculpa que eu falei com meu esposo. Desculpa, esqueci que o áudio estava aberto. Ah, tá. Pode concluir. Não, só Sim. você vai fazer 2 ou 3 horas por semana, você vai se beneficiar, vai beneficiar a ele, vai beneficiar aos amigos espirituais, aos irmãos espirituais, que eventualmente estejam agravando ou potencializando a dificuldade de vocês, vai ser bom para todo mundo. Agora, Deus Uhum. não fica triste com você se você não fizer, como nós falamos Sim. anteriormente, né? Ele vai sempre dizer, Carmen, você não fez agora? Então não tem problema não. Recomeça. Recomeça de onde você parou. Onde você parou? Ah, você parou lá em maio de 2024. Ok. Então você parou no ponto X. A partir do ponto X, você vai recomeçar e retomar tudo que você não fez. E não é você, Entendi. cada um de nós. Mas, Uhum. de novo, sem chicote. Uhum, sim. Não, eu não tô mais assim, isso não me desarmoniza mais, não. Eu estou Ah, fazendo de acordo com o tempo, e consegui, 2 semanas eu já consegui, eu estou me empenhando para dar prosseguimento a isso, que bom. viu? Tá bom, obrigado. Obrigada. Nada, cara. Disponha sempre. Continuemos, Angélica. Uhum. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez. O que acabamos de dizer, não, o que acabamos de falar. Alguns minutos por semana, alguns minutos por dia, né? Você vai falar 100 minutos por semana. Isso dá 3 minutos por dia, em média. Então, quer dizer, alguns minutos por dia, com certeza, nos daria a oportunidade de fazer o bem e de, principalmente, fazer o bem para nós mesmos. Porque todo bem que fazemos ao outro, em realidade, estamos fazendo a nós mesmos. Então, se tivermos a oportunidade de fazer, façamos. Tenhamos coragem, tenhamos decisões, decisões, né, para efetivamente fazer a nossa parte. Tá? Porque se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer depois. E pode ser que as condições não sejam tão favoráveis quanto eu tenho hoje. Hoje eu tenho facilidade, eu tenho inteligência, eu tenho discernimento, eu tenho bom senso, eu tenho conhecimento, eu tenho um conhecimento intelectual, eu tenho conhecimento doutrinário. Então, eu tenho uma porção de ferramentas hoje que me permite trabalhar de uma maneira mais equilibrada. Se eu não utilizar essas ferramentas para o bem, eu posso perdê-las no futuro. É só a gente lembrar lá a parábola dos talentos. Quem não multiplicou os talentos,
os teve retomado. O chefe, o patrão, o dono dos talentos, simplesmente tomou os talentos de volta. Já que você é um mau servo, que não sabe multiplicar talentos, então vai ficar sem talento. Pode ser. Agora, é claro que cada situação é uma situação particular. Isso não, no plano espiritual não é cartesiano. O plano espiritual não é cartesiano. A mais B gera C. A mais B pode gerar C, pode gerar D, pode gerar Z. Pode gerar qualquer coisa no plano espiritual. Então a gente também ter isso em mente. Para dizer, eu vou ter que passar por isso. Não. É uma possibilidade de termos que passar por isso. Mas não há garantia, não há certeza de que vou passar. Diga, Carlão. Porque esse trecho aqui me fez lembrar aquela história que você sempre conta do judeu com o alemão. Hum. Ali eram segundos, era um bom dia. Fez Uhum. um bem danado para ele. Uhum. Não eram minutos, era só um bom dia. Tem um livro chamado, de novo eu falar de livro aqui, né? Tem um livro chamado A Vida Escreve. E tem um conto lá do Hilário Silva. Tem um conto lá que ele fala de um pedaço de pão. Alguém deu um pedaço. Eu não, sei, não lembro a história certinha de cabeça, os detalhes. Mas alguém deu um pedaço de pão ao mendigo que estava precisando. Comprou um pão, deu um pão, o mendigo. Aquele pão foi suficiente para livrar essa pessoa de dificuldades futuras que haveria no caminho dela. Fazer o bem é inteligência, é inteligente. Se nós soubéssemos o quanto é bom ser bom, nós seríamos bons por malandragem. Então, sejamos bons. Façamos o nosso esforço máximo para sermos. E claro, gente, e ser bom aqui não é aquele bom que Jesus disse, bom é o Pai. Nós estamos longe de ser bom. Nem Jesus aceitou o título de bom, mas é de fazer o bem. A gente sempre fala lá no SEAC, e aqui também a gente costuma falar, né? Nós não somos caridosos, nós fazemos caridade. Nós não somos bondosos, nós ainda fazemos algumas benemerências, algumas bondades. E às vezes egoisticamente. Mas entre fazer egoisticamente e não fazer, façamos egoisticamente. Eu vou matar a fome de alguém, eu vou esclarecer alguém, eu vou iluminar o caminho de alguém. Mesmo que eu esteja esperando uma recompensa, mas eu beneficiei alguém nesse caminho. E a lei de Deus é lei de misericórdia, que tem agravantes, mas tem também atenuantes. Então, tudo que fizermos será contado. Ainda hoje estava lendo uma página do Pão Nosso, Contempla Mais Além, acho que é 72, se não me engano, o nome da mensagem. Contempla Mais Além. Emmanuel comentando a passagem do Cristo. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Então, tudo aquilo que nós fizermos, receberemos de volta. De bom ou de mal. Como nenhum de nós quer receber coisas ruins, façamos, então trabalhemos, nos esforcemos para fazermos o máximo de bem que nós pudermos. Ah, você é Francisco de Assis? De jeito nenhum. Madre Teresa de Calcutá? Nem pensar. Né? Não seremos nesta encarnação. Creio eu, né? Pelo menos eu não serei com certeza. Não sei aí vocês, mas eu não serei com certeza. Mas podemos aliviar o nosso fardo a partir do momento que nos decidirmos a trabalhar, a servir. Importante dizer, né, Valdemir, que nas mais pequeninas coisas, tudo tem seu valor, né? Não precisa ser grandes coisas, não, só nas pequeninas coisas. É o que o Carlos lembrou aí, né? É o bom dia do judeu lá com o alemão. Acho que todo Exato. mundo conhece a história, né? Todo mundo conhece? Pois é. Então, Uhum.
a Angélica não conhece. Uhum. O Mauro sempre conta essa história. Tinha um judeu que passava lá perto da casa do seu Hans, um alemão, e todo dia passava e dava bom dia. E o alemão não dava nem bola para ele. O alemão virava aquela cara e ia embora. Mas o judeu era persistente. Então, todo dia ele falava, bom dia, seu Hans. Bom dia, seu Hans. E o Hans não respondia. Bom dia, seu Hans. Até que o seu Hans encheu a paciência, falou, vou responder para esse cara não falar mais comigo. Ele deu bom dia, ele respondeu bom dia. E ele continuou falando. Então, ele passava todo dia a cumprimentar, ele passava a cumprimentar. Aí veio a guerra. O Hans foi ser um soldado nazista, lá da SS. E o judeu entrou na fila para ser trabalhador forçado, obrigatório, ou para ir para o forno, para aquelas câmaras de gás. Quem é que estava separando? Exatamente o seu Hans. Quando olhou, viu o judeu, aquele que estava bom dia para ele todo dia. Aí tirou ele da fila da morte e botou na fila do trabalho forçado. No julgamento de Nuremberg, quem é que foi ser testemunha? O judeu testemunha do seu Hans, que o ajudou também na hora da morte. Então, um bom dia pode nos tirar de dificuldades. Como lembrei aqui do livro, um pedaço de pão, com toda certeza, faz toda a diferença, ou pode fazer toda a diferença. Ariete também disse que não conhecia a história do seu Hans. Então tá aí a história do seu Hans. Então... E aí, gente, pensemos no bem. Eu sei que é difícil, mas pensemos no bem até naquelas pessoas que nós não toleramos. Sabe aquela pessoa que você olha assim, dá um asco? É meu irmão, é filho de Deus e precisa e merece a minha oração, merece a minha vibração. Porque os doentes é que precisam de médico. Capítulo 6 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Eu vim para os doentes, porque estes é que precisam de médico. Então, façamos a nossa parte, independente de gostarmos ou não. Se não gostamos, um dia nós vamos aprender a gostar. Porque um dia, esses companheiros hoje, que nós temos asco, serão espíritos puros e talvez na nossa frente. Dependendo do trabalho dele do Aravante, ele pode avançar e caminhar mais do que eu. Então, Será? será? É possível. Hum, A gente não está fazendo afirmativa, mas como possibilidade, sim. Eu tem posso uns resolver aí que estacionar não. e ele caminhar. Tem uns aí que eu acho difícil adiantar-se mais do que nós. Não, tudo bem. Eu também tem alguns que eu acho difícil, mas não é possível. Eu falando Eu como. penso assim, ó, sobre o que você falou, né? Os médicos os doentes que precisam dos médicos, né? Uhum. Aí eu penso assim, então que Deus tome conta deles. Eu não sou médica? Não sou médico, não sou Deus. Então, Pois se é, vier pensamento ruim na minha cabeça, ainda eu sou muito inferior para não deixar de pensar. mas você é médica, sim. Sou não. Nesse caso, é a sua prece que é a cura. A sua prece Ai, que é o Denise, não. esparadrapo, que é a pomada, que é o unguento, que é o analgésico. Você fazer uma prece para uma pessoa que está assim, que você sabe da maldade, olha, falar, Deus, cuida. Nossa, não, difícil, viu? Eu acho muito difícil. Eu posso até não desejar o mal, mas assim, fazer com o coração como se eu estivesse pedindo por você, pelos amigos aqui, eu ainda não consigo. Eu entendo. Infelizmente. Eu entendo. Me atrasa Também muito. tenho dificuldade. Mas o que importa agora, Angélica, é entendermos esse processo e nos esforçarmos por nos transformar. Porque o verdadeiro espírito é aquele que se transforma, aquele que se esforça. É,
E se esforça, né? Aquele que se esforça. Então, nós precisamos de posse desse conhecimento. Eu não gosto de ver esse fulano, não gosto de ouvir, não gosto de ver se esse fulano ou essa fulano. Mas eu preciso entender que ele é meu irmão. Eu preciso entender que ele é tão meu irmão quanto meu consanguíneo, quanto qualquer um de nós aqui. E preciso entender que Deus o ama tanto quanto a mim. Mas eu posso também não ouvir por opção, não é? Sim, sim. Se me irrita, se me deixa contrariada, eu posso ignorar também. Sim. Eu sei que lá na frente eu vou ter que um dia ouvir e recuperar isso aí, né? Uhum. Mas, assim, se eu não quiser ouvir também, Você tem, prefiro colocar no mudo. você tem liberdade. Pode colocar no mudo. Você tem liberdade. Agora, lá na frente, vai ter que recomeçar. Como lembrei Pois é, anteriormente, acho que foi a Sandra para a Carmen. Você vai ter que Carmen. recomeçar de onde parou. Pois é. E aí, se ele não parou, ele vai à frente. E torçamos para que ele não pare. Ou para que eles não parem. Torçamos para que eles continuem trabalhando para o bem de todos, especialmente deles mesmos. Não, torça por mim. Também, Eu chegar assim a um patamar melhor. também, com certeza. Diga aí, Bianca Coelho. Então, vou falar uma coisa que eu fazia. Quando eu era mais nova, eu tinha mania de fazer promessa para tudo, né? Hum, E aí, eu chegou num ponto que eu falei assim, cara, deixar de comer chocolate, deixar de tomar refrigerante e tal, não tá acrescentando em nada. Eu resolvi rezar por aquelas pessoas que eu tinha um sentimento ruim, que eu tinha raiva, que me faziam mal de algum jeito. E foi muito difícil, mas foi uma lição tão grande que eu aprendi que hoje em dia, quando eu sinto que aquela pessoa tá me fazendo muito mal, que, sabe, eu não consigo controlar o sentimento de ranço, digamos assim, por ela, eu começo a orar por ela. E aí se tornou uma coisa assim, normal na minha vida, entendeu? Não sou santa, tá? Eu me estresso com as pessoas, não tenho paciência, mas eu aprendi a orar por essas pessoas, entendeu? Acho que se colocar isso na sua vida, tipo, você vai olhar as coisas de outro jeito, entendeu? Pelo menos nessa parte você vai estar fazendo a sua parte, entendeu? entendi. E você tem toda a razão. Me permita contar aqui um fato ocorrido com o Antônio de Pádua, que trabalha comigo lá na quarta-feira, lá na rádio. O Antônio de Pádua morava num apartamento, e em cima dele, no apartamento de cima dele, morava uma suíça. E a suíça era artesã que trabalhava com madeira. Então, martelo, serrote, serra, poeira, pó de madeira, que invadia, ela cortava na varanda e invadia a casa dele. E a mulher dele, a mulher do Antônio, reclamando. E ele falou: vou fazer o quê? Eu vou orar por essa senhora para ela se mudar, para ela ganhar na loteria e se mudar daqui. No tempo, isso tem bastante tempo. Segundo ele, segundo Antônio, ainda não era nem Mega Sena, era a loteria esportiva. Eu nem sei se existe ainda a loteria esportiva, mas os mais antigos devem se lembrar disso aí, especialmente os homens que gostam de futebol. E ele passou a orar por essa senhora, que ela fosse feliz, que ela fosse muito feliz, que ela ganhasse na loteria esportiva, que ela pudesse se mudar dali. Que ele disse, o pessoal da Ilha do Governador, quando ganha dinheiro, muda-se para Barra. Normalmente todo mundo vai para Barra. Barra para o Recreio, né? Então, ganhou um pouquinho de dinheiro, vai para Barra, Barra ou Recreio. E ele ficou torcendo, orando para que ela ganhasse dinheiro e fosse para Barra. Aí orou, e de repente a mulher sumiu. Aí ele foi perguntar ao porteiro do prédio: e a dona Fulana? Ah, você não está sabendo? Não. Dona Fulana teve um parente dela lá da Suíça que faleceu e deixou uma fortuna danada para ela. Ela foi embora. Vendeu o apartamento e foi embora.
recebeu uma herança e foi para a Suíça. Foi morar na Suíça. Ele conseguiu ficar bem, conseguiu orar e deu sorte, ajudou a mulher a ganhar dinheiro, ir embora e deixá-la em paz. Então, Érica, é difícil, mas é possível que façamos isso, com certeza. Pode o Antônio de Pada continuar orando por mim aí? Ah, eu também quero, tô precisando. Eu também quero. É. Diga aí, Silvânia. Não, é só o que a Angélica falou, realmente, Angélica, é, eu falo por mim, né? Também me vejo em algumas situações, assim como você fala, com essa dificuldade. Mas a página inicial é toda para essa leitura que a gente está fazendo, né? Ela fala de problemas pessoais, né? Então, assim, é difícil, mas como a Bianca falou, a gente começar a exercitar isso vai nos ajudar muito. E a gente vai começar a melhorar as nossas dificuldades pessoais. Que aqui no último parágrafo aqui da leitura da página inicial fala, né? A proteção da esfera superior é inegável para todos nós. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, assim, é um pouquinho de cada vez, mas a gente vai devagarzinho, acho que a gente vai conseguir, Angélica, tá bom? Mas todos nós, isso é Com para Toda todos certeza, vez nós. consegue. A com dificuldade é certeza para todos. conseguimos sim. Isso, O importante, de novo, é não nos sentirmos mal conosco mesmo por ainda não estar conseguindo. verdade, verdade. Eu ainda não estou conseguindo. Mas, de novo, o ainda. O ainda precisa estar fazer parte do nosso vocabulário. Eu ainda não estou conseguindo, mas estou entendendo que é necessário. É a dificuldade da Bianca lá no início. Mas depois você vai se adaptando, vai acostumando e vai entendendo que todos somos irmãos. Todos estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo. Se o barco afundar, é o Titanic. Se afundar, não tem jeito. Obrigada, Valdemir. Diga, Rosemarie. Então, Valdeni, eu já até falei há uns 2 anos atrás, quando eu voltei do final de ano na casa de familiar, né? E assim, no caso é a irmã do meu marido. E o marido dela, eles são, assim, bem, muito, mas muito materialistas, sabe? E eles têm uma condição, e ela insiste, assim, pra gente ir pra lá. Olha, Valdeni, eu sei que eu também vou responder por isso lá na frente, mas eu me afastei, assim, porque acaba que, foi o que a Silvana falou, a gente ainda se ofende, se magoa, então eu me ofendo ainda e me magoo. Eu me poupo hoje em dia, sabe? Porque é muito ruim mesmo. E eles provocam você, até com relação a eu ser espírita, né? Eles ficam debochando, rindo. É muito ruim. Por mais assim que eu já tentei muito, sabe, Valdemir? Muito, mas não foi pouco, não, muito. Já sabendo, aí eu falava, gente, pelo amor de Deus, eles têm a vida deles, eu tenho a minha, eu sei quem eu sou, como eu sou. Não dá certo. Então agora, sério, eu cheguei num limite de, de falar assim, não, eu não quero ter convivência com essas pessoas. Mesmo eu sabendo, é errado, é irmã do meu marido, né? Mas eu nunca fiz nada para separá-los, nunca. Nem influencio ele. Falo para ela, venha na minha casa. Agora, eu ir na casa, eu não consigo. Porque aí eu vou acabar fazendo coisas que eu vou me arrepender, assim, de falar, entendeu? Ou de me chatear. Mesmo sabendo que isso é um passo para trás na minha evolução, entendeu? Ô, Rose, não se preocupe com isso não, porque depois ela vem sua filha. Fica tranquilo. É, pois é. Não fa... Ó,
E a história do que você contou, do alemão com o judeu, eu falei, gente, hoje eu tenho um vizinho aqui, ó, de porta. Ele nunca dá bom dia, sempre de cara amarrado. Aí eu sempre, bom dia, ele nem responde. Hoje ele passou por mim ou por ele na escada. Falei, quer saber? Hoje eu não vou dar bom dia para esse homem, já estou cansado. Pronto, já vou dar bom dia, ele pode virar a cara. Pior, ele me deu bom dia, porque eu não falei nada. Falei, vou ficar quieta. Ele foi, bom dia, entre os dentes. Vou dar bom dia todo dia. Já melhorou. Já saiu um bom dia É, dos dentes. Já é um passo. é. É o primeiro passo. E eu, ó, Outros virão, com toda certeza. como meu marido fala, você é boazinha para todo mundo, mas quem te conhece, então ele me conhece. Eu tenho que estar aqui muito nessa aula. Ele não frequenta, não. Eu falei, então é porque você é muito bom, né? Ele não precisa, né? Muitos não precisam. É, eu preciso ir muito. Porque, É. nossa, Que bom que é nós isso. entendemos que nós precisamos, né? Pior é quando eu acho que eu não Sim, preciso. Aí que foi mais pois complicado. é. Tudo bem? Tudo. Continuemos? Sim. Vamos lá, Angélica. Vamos lá, né? Falar lá para Mariana e vamos ver que ela talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Isso é importante. Nossos atos são muito mais contagiosos do que as nossas palavras. Os atos contagiam. Quando você vê uma pessoa se dedicando efetivamente a uma causa, seja ela qual for, isso nos anima ou nos dá vergonha. Às vezes a gente fica envergonhado, porque não tem condições ainda, não tem condição não, ainda não decidi fazer o que aquela pessoa está fazendo. Mas é o caminho. Lembrando que é uma fala de Paulo, né? Quando diz, o amor do Cristo nos constrange. E é para constranger mesmo, nos constrange mesmo. Porque quem ama a quem não sabe amar ainda, ele se sente constrangido. Rose, você não baixou a mão. Você ainda quer falar alguma coisa? Não. Valdenir, Perfeito. Valdenir, tem um Oi? comentário da Sandra lá no chat, que ela também fala que não consegue ainda orar pelos assaltantes violentos, porque ela tem medo deles. Pois é, Sandra, eu entendo. E não imagine vocês que eu fico orando fico selecionando os bandidos, as pessoas ruins para orar. Não é isso. Eu peço de maneira geral para o bem para o planeta. Mas que há uma necessidade, É, um novo caso aqui, um novo caso. Um caso antigo, mas contado pelo Chico Xavier. Não sei se vocês conhecem do Chico lá com o irmão dele. O irmão dele eu chamo o André Luiz, que desencarnou. Ele tinha problema de saúde, desencarnou e deixou a esposa com problemas psiquiátricos. Quando ele desencarna, a esposa entra em surto e vai ser internada. E eles tinham um filho paralítico, um filho paraplégico, acho que tetraplégico, se não estou equivocado. E sobrou para o Chico tomar conta do sobrinho doente. E um dia está lá o Chico trocando as fraldas lá do sobrinho e chorando, em função da dificuldade, da dor que ele está sentindo. E Emmanuel aparece para ele, Emmanuel, né, como sempre, muito sutil. Né? Por que você está chorando? O senhor não sabe? Meu irmão desencarnou, minha irmã está internada, estou cuidando aqui do meu sobrinho, eu só estou sozinho, já não estou aguentando, estou cansado. Ele disse, eu nunca vi você chorar por um irmão africano. Será que irmão é só consanguíneo? Não. Consanguíneo é temporário. É a família consanguínea que fala o evangelho. O efetivo, o definitivo, é a família espiritual. Essa não se acaba. E estamos caminhando para uma família única. Um único pastor, um único rebanho. Para onde nós estamos caminhando.
Continuemos? Uhum. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Eu até sublinhei aqui o sem reclamar. Uhum. Se ela não reclamasse, já era um caminho. Mas reclamar é não, não aceitar os desígnios divinos. Às vezes não. Os desígnios divinos são consequência dos nossos atos. Ninguém sofre por acaso. Ninguém passa uma situação de dificuldade sorteado. Ah, ele foi sorteado, aquela ali tem olhos azuis, vai sofrer um pouco mais. Ou aquela outra vai sofrer porque é isso. Não. É sempre consequência das nossas ações. Então, aprendamos a não reclamar. Como diz o Simão Pedro, a não muquerelar. Continuemos? Uhum. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos das nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, Para bem ensinar, é necessário exemplificar. A gente não pode esquecer disso. Né? Os exemplos, as palavras movem, né? Dizem o dito popular, mas os exemplos arrastam. E nós precisamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Aí sim nós estaremos evoluindo. Porque enquanto estivermos só nos intelectualizando, isso é importante. Mas, como eu disse anteriormente, não é suficiente. Não basta. Ser intelectual do espiritismo ou de qualquer religião não funciona como o elemento de salvação. Diga, Silvânia. Não, Valdeni, voltando mais assim um pouquinho na leitura, quando ela fala ali, quando ele fala ali, aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Eu grifei esse trecho porque, vê se meu entendimento está certo. No caso aqui, eu entendi que quando a gente aconselha e deixa, mas quando a gente foca em ficar tipo assim, tentando Convencer o outro. Isso, convencer, a palavra convencer. O outro, a gente está, em primeiro lugar, está tirando o foco do que eu vou colocar na primeira pessoa, né? Eu estou tirando o foco do que eu tenho que fazer, porque eu estou me preocupando com o problema do outro, não é isso? Via de regra, é isso. Quando eu olho muito para o outro, eu esqueço de olhar para mim. Né? Não, o que eu entendi é que assim, eu esqueço do que eu tenho que fazer, porque eu estou me preocupando com. Esqueço de olhar, esqueço dos meus compromissos, das minhas necessidades. Isso, tá bom, tá bom. Era Tem isso que uma eu frase queria. do Jung que diz: quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Então, quando eu olho para mim, eu desperto. Quando eu olho para o outro, eu sonho. Então, e quando eu não quero despertar, porque despertar
eu vou ter que olhar meu lado sombra, para despertar, eu vou ter que olhar meu lado ruim. Então, eu prefiro insistir no conselho, me, me esforçar para convencer o outro, porque eu não quero olhar para mim. E eu não vou dar conta da situação de ninguém, a não ser da minha mesma. Então, eu preciso ter isso consciente para fazer a minha transformação. Pelo menos me esforçar por me transformar, como eu falei anteriormente. Tá bom, obrigada. Continuemos? Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Isso Entre os isso é interessante. Quando se discute, não é só as palavras. É o Kardec fala lá de atração e repulsão dos fluidos. Está lá no capítulo 12 do Evangelho, quando ele fala do amar o inimigo. O coração não bate do mesmo modo na presença de um amigo e que bate na presença de um inimigo. Então, atração e repulsão de fluidos. É o que essa irmã está dizendo. Ela estava condenando não, mas ela estava criticando ou conversando sobre a esposa do Amâncio. Mas ela e o Joaquim também tiveram dificuldade. Então, primeiro ela olhou para fora, para depois ela lembrar que ela também passou por essa dificuldade. Essa é a necessidade. Diga, Pedro César. Sem contar que com não só os fluidos negativos, mas também a aproximação de espíritos inferiores, né? Também. Os nossos irmãos ignorantes que se aproveitam dessa situação para potencializar as nossas lutas, as nossas diferenças, a nossa dificuldade. Vamos lá, Angélica. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesmo. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros, fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis. Enferma voluntária. Ela escolheu ser doente. Ela escolheu ser enferma. De certo modo,
é o que nós fazemos. De uma maneira geral, por favor, não estou especificando ninguém, generalizando, é o que nós fazemos. Então vamos fazer o seguinte, Angélica, vamos parar aqui, vamos recomeçar aqui do sim, minha querida Benita. Tá. Retorna, não é? Na próxima. Isso, a gente retorna na próxima semana. Hoje é 29, sei lá que dia que vai ser desse. Alguém tem um calendário na mão? 6. Dia 6. Meia 6. dúzia. Meia dúzia. 6 06, e 10. Estou rápido. Andamos pouco no mensageiro. Gente, fechando. Muito obrigado aí pela participação, pela ajuda, pelas vibrações, pelo carinho. E vamos pedir a Rosemarie para fazer a nossa prece final, por favor. Eu sabia. Sabia? Que bom que você sabia. Estamos em sintonia. É, Até rimou, né? pois é. Ai, fechar nossos olhos, serenar nossos corações e agradecer por essa segunda-feira, que é tão especial para mim, e acredito para todos nós aqui do grupo. E eu só tenho a agradecer. Agradecer por entender, né? E que esse entender faça não só a mim, mas a todos nós que estamos aqui, modificar os nossos pensamentos, melhorar nossas atitudes, né? E sempre nos perdoar acerca das nossas imperfeições ainda, né? São bastantes. Então, Deus, e Jesus e amigos espirituais, muito obrigada por essa doutrina maravilhosa que não deixa a gente ficar sem uma única informação. Tira as nossas dúvidas à medida que vamos evoluindo, que vamos entendendo mais. E isso nos dá paz, principalmente paz no coração. Então, muito obrigada, Valdeni, obrigada a todos. E que amanhã possamos estar aqui novamente com todo esse entusiasmo para nos conectarmos com os ensinamentos do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Obrigada. Margarete, pode parar de gravar. E assim seja. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, às 9 horas da noite, com o livro Céu e Inferno.